Olá, amigos e amigas da TV Justiça. Estamos aqui novamente para o nosso segundo encontro de Direito Penal com o tema Princípios Penais e Política Criminal. Lembrando sempre que vocês têm a forma de se comunicarem conosco através do e-mail saberdireito@stf.jus.br para participarem do programa. E na aula anterior, que foi o nosso primeiro encontro, nós trabalhamos com a introdução dos princípios penais, a importância desses princípios na aplicação do direito penal e também na elaboração do direito penal, a dupla faceta dos princípios na perspectiva do legislador e na perspectiva do julgador e dos demais operadores do direito penal. Nós trabalhamos também no nosso primeiro encontro com o princípio da dignidade da pessoa humana, com o princípio da legalidade, com o princípio da culpabilidade, com o princípio da intervenção mínima na sua dupla perspectiva de subsidiariedade e fragmentariedade. Então, dando continuidade a esse estudo, entramos agora novamente na sequência dos princípios penais e nessa aula veremos temas instigantes, como o princípio da humanidade das penas, o RDD e a humanidade das penas, veremos o princípio da insignificância, veremos o princípio da irretroatividade da lei penal, questão recente decidida pelo STJ acerca da posse de arma de fogo, sucedida depois da medida provisória convertida em lei que autorizou a devolução para quem estava possuindo, como fica essa questão da retroatividade ou irretroatividade da lei temporária benéfica, diferentemente do artigo 3º do CP, que trata da ultraatividade da lei temporária excepcional, que é pior naquela situação, lei pior, lei maléfica. Então, nós temos temas instigantes aqui no nosso encontro. Lembrando sempre que a finalidade de tratar dos princípios penais e da política criminal, desses princípios dentro das tendências da política criminal, é mostrar que o direito penal não deve mais ser visto como um direito penal dogmático puro, um direito penal influenciado unicamente por um modelo positivista, um direito penal influenciado unicamente por um modelo da Escola Técnico-Jurídica Italiana, conforme ainda se ensinam nas faculdades do nosso país. Nós temos que ter a perspectiva de um direito penal valorativo, axiológico, com suporte nos princípios constitucionais, e isso não significa de forma alguma defender a impunidade, mas sim defender o direito penal onde ele seja realmente necessário, e onde ele não for necessário, nós podemos solucionar com outros ramos do direito, com outras formas de solução de conflitos. Nós teremos 5 encontros, esse é o segundo, lembrando sempre que no último vamos trabalhar com os princípios e a tendência da política criminal, com direito penal de intervenção, com direito penal do inimigo, vamos trabalhar com temas recentes da política criminal e fazer uma correlação com o modelo constitucional, para ver se é possível. Após compreendermos os princípios, vamos ver se os modelos de política criminal que têm sido traçados aí pela doutrina, pelos estudiosos, são adequados à nossa Constituição Federal. Quais deles nós podemos adotar, ou qual deles podemos adotar, ou se não podemos adotar nenhum. Nós vamos ver isso até o final dos nossos encontros. Muito bem. O nosso primeiro princípio, nessa segunda aula, é o princípio da humanidade das penas. O princípio da humanidade das penas também surge no contexto das revoluções burguesas do século XVIII. O próprio artigo 8º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que continha o princípio da legalidade, também queria dizer, por uma perspectiva implícita, princípio da humanidade das penas. A emenda à Constituição Americana de 1791-1793, essa emenda dizia que eram vedadas penas cruéis e penas desumanas. Então, o princípio da humanidade foi defendido nesse contexto das revoluções burguesas do século XVIII como uma oposição ao antigo regime, como uma oposição ao modelo até então existente do absolutismo, onde as penas cruéis eram aceitas, onde formas de atingir o corpo do ser humano com cortes eram aceitos, com cicatrizes eram aceitos, com etiquetamento na carne viva. Então, a humanidade das penas foi vista num primeiro momento como a defesa da pena privativa de liberdade. Olha que coisa curiosa, a pena privativa de liberdade foi tão defendida no contexto das revoluções burguesas do século XVIII que para muitos foi uma forma de humanizar o direito penal.
A pena privativa, que é tão combatida hoje, naquele contexto do século XVIII, das revoluções, ela foi vista como a humanização do direito penal, porque as penas anteriores, dos regimes anteriores, as penas do período medieval e do início do absolutismo, eram penas cruéis, desumanas, atrozes, com poucas diferenças em uma ou outra sociedade. Lembrando sempre que essa perspectiva doutrinária de enxergar tudo o que aconteceu antes do século XVIII para ser esquecido do direito penal, como algo que não deve ser lembrado para nada, não é a nossa opinião. Acreditamos que a história do direito penal, como afirma o Luiz Regis Prado, é a história da humanidade. E durante a história da humanidade, nós tivemos momentos de avanços e retrocessos. É claro que as mudanças que foram implementadas por interesse da burguesia e também por interesse dos filósofos iluministas e de outros, durante o século XVIII, significaram uma revolução, uma guinada no direito penal, sem comparações. Mas não podemos dizer que tudo que aconteceu antes disso é lixo no direito penal. Não é assim que funciona a história do direito penal. Muito bem, o princípio da humanidade das penas, nós podemos, como falamos, remetê-lo como origem mais sistemática às revoluções burguesas do século XVIII. Este princípio decorre da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Estava expresso também na Constituição Americana. Este princípio também decorre da Declaração dos Direitos do Homem da ONU de 1948. Este princípio também decorre do Pacto São José da Costa Rica. No contexto brasileiro, este princípio decorre do artigo 1º, 3º da Constituição Federal, que prega a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito. Este princípio também decorre do artigo 5º, inciso 3º, que veda a tortura e o tratamento cruel. Este princípio também decorre do artigo 5º, 46, que fala da individualização das penas e os modelos de penas que o legislador pode adotar. Esse princípio também decorre do artigo 5º, 47, que fala das limitações de penas, quais limites que o legislador terá que se submeter. E este princípio também decorre do artigo 5º, 49 da Constituição Federal, que diz que ao preso é garantido o respeito à integridade física e moral. Então, não temos dúvida sobre o princípio da humanidade expresso na Constituição Federal. E mais, aqui nós utilizamos expressão do Montesquieu, existente lá no seu livro O Espírito das Leis. Lá ele disse, qualquer pena desnecessária é tirânica. Mesmo que ele estivesse falando aparentemente mais de proporcionalidade, nós podemos entender que ele também estava a ideia de humanidade da sanção penal. O Beccaria também dizia da necessidade da pena privativa nas situações específicas. Foi um momento de romper com o modelo desumano absolutista que existia. Será que é possível garantir a concretização desses princípios, sendo que a pena privativa de liberdade necessariamente implica a retirada da liberdade do cidadão? É sim possível compatibilizar o princípio da humanidade das penas com a restrição da liberdade do cidadão. O que a Constituição exige é que no cumprimento da pena, seja pena restritiva, seja pena de multa, seja pena privativa de liberdade, o cidadão tem o direito de ser tratado com dignidade. Ele tem o direito de ter uma pena progressiva. Ele tem o direito de ver respeitado o que diz o artigo 1º da Lei de Execuções Penais, o caráter preventivo especial positivo, de ressocialização, de reintegração, reintegração e reeducação. Ele tem o direito de ver respeitada a Lei de Execuções Penais, que diz que devem ser separados os condenados, crimes mais graves, crimes menos graves. Ele tem o direito de ver respeitado o direito ao trabalho. Ele tem o direito de progredir de regime com condições compatíveis com a dignidade da pessoa humana. Se ele foi condenado no semiaberto, ele tem que cumprir a pena no regime semiaberto. Se ele foi condenado no aberto, ele tem que cumprir a pena no regime aberto. Se ele foi condenado no inicial fechado, ele tem que cumprir a pena no inicial fechado. Então nós temos que entender que esses direitos, eles vão exigir do legislador e também do Poder Executivo a implementação de um modelo constitucional compatível com a humanidade das penas. A humanidade das penas, pessoal, pode ser atingida com respeito à Constituição Federal e com a Lei de Execuções Penais. Mas nós vemos que isso nem sempre tem acontecido. O Zaffaroni diz que qualquer pena que possa atingir a constituição físico-psicológica do ser humano é inconstitucional. Nós concordamos. Qualquer pena que possa atingir a constituição físico-psicológica do ser humano é inconstitucional. Lembrando-se que aqui nós fazemos uma ressalva. A liberdade restringida pela pena privativa de liberdade não é inconstitucional. Não é inconstitucional. Muito bem. Então, na sequência aqui,
Princípio da humanidade das penas exige cumprimento de pena e aplicação de pena e previsão de pena compatível com a dignidade da pessoa humana. Esse princípio deve estar presente no momento de elaboração da sanção penal. Este princípio deve estar presente no momento da dosimetria da pena. Este princípio deve estar presente no momento da execução da pena privativa de liberdade. A primeira pergunta que nós fazemos é: o princípio da humanidade das penas tem sido cumprido no modelo executório penal existente no nosso país? A lei de execuções penais tem sido cumprida para atender ao princípio da humanidade das penas no nosso país? Podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que a maioria dos presídios brasileiros e a maioria dos estados brasileiros não tem condições atuais para o cumprimento da lei de execuções penais. Tá? Não está cumprindo, poderia ser a outra colocação. Como fica a situação do Supremo Tribunal Federal e do STJ quando os casos lhes são apresentados diante do não cumprimento da lei de execuções penais? O que nós temos visto é que o Supremo Tribunal Federal e o STJ, eles têm mitigado, relativizado alguns institutos da lei de execuções penais por força do seu não cumprimento por parte do Poder Executivo. Então, vamos lá. Muitas localidades não têm casa de albergado, local adequado para cumprir o regime aberto. O que se faz com o preso que progrediu do semiaberto para o aberto e o local não tem casa de albergado? O STJ e o STF têm dito que ele pode obter a prisão domiciliar. E nós sabemos que o artigo 117 da LEP, da Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84, o artigo 117 da LEP não prevê essa hipótese de cumprimento em prisão domiciliar para o momento de inexistência da casa de albergado. A inexistência de casa de albergado não é condição para o cumprimento da prisão domiciliar. E para muitos doutrinadores antigos, esse rol seria taxativo. Mas nós temos visto que na jurisprudência do STF e do STJ, ele não é taxativo. Porque se não tem casa de albergado, o Supremo e o STJ têm dito que tem o direito de cumprir em prisão domiciliar. No segundo momento, nós perguntamos: como fica a situação do preso que tem o direito de cumprir no semiaberto e o local não tem o estabelecimento industrial, a colônia agrícola, só tem o fechado? O Estado pode retê-lo no fechado porque não tem o local adequado do semiaberto, mas ele foi condenado no semiaberto? Ele teria o direito de cumprir? Se o Estado não tem como fazê-lo cumprir no semiaberto, qual é a posição do Judiciário diante dessa situação? No informativo 512 do Supremo Tribunal Federal, informativo 512 do Supremo Tribunal Federal, e neste momento vocês vão ver o site do Supremo Tribunal Federal, onde vocês podem pesquisar os informativos do STF, onde vocês podem pesquisar a jurisprudência do STF. É só entrar no stf.jus.br, www.stf.jus.br. Vocês poderão acessar a jurisprudência do STF. Temos aí, ó, STF, www.stf.jus.br. No site do Supremo Tribunal Federal, você tem um link lá em cima, jurisprudência. Clicando em jurisprudência, você poderá pesquisar inteiro teor de acórdãos, poderá pesquisar jurisprudência, súmula vinculante, vários julgados do Supremo Tribunal Federal que serão mencionados durante as nossas aulas. E do lado da jurisprudência você encontra também publicações, onde você poderá encontrar os informativos que estão sendo mencionados aqui. Esse informativo 512 do STF pode ser encontrado lá no site do STF, no link Publicações Informativos. E você vai observar lá que o Supremo Tribunal Federal concedeu a um preso condenado por roubo com emprego de arma, concurso de 2 ou mais pessoas e restrição de liberdade das vítimas. 157, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 5 do nosso Código Penal. Nessa situação, o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: o réu, no caso, sentenciado, condenado, havia sido condenado para cumprir inicialmente o regime semiaberto. Na localidade não havia casa de albergado, não havia, ou melhor dizendo, na localidade não havia colônia agrícola, estabelecimento industrial, tinha só o fechado. E aí o que acontece? Ele foi colocado no fechado até o surgimento de existência de vagas no semiaberto. Ele recorreu, tá? O pedido foi examinado pelo STJ, depois pelo STF, e no Supremo Tribunal Federal, os ministros entenderam
que não poderia o Estado impor um regime mais rigoroso ao condenado do que a pena permite. Portanto, se ele foi condenado no inicial semiaberto, ele não poderia ficar aguardando no fechado, porque o inicial dele era o semiaberto. E, portanto, se não tem vaga no semiaberto, ele poderia aguardar no aberto. E se no aberto não tem casa de albergado, ele vai aguardar em casa. E estamos falando de um crime de roubo, que é um crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, com emprego de arma, com concurso de 2 ou mais pessoas e restrição de liberdade das vítimas, que pode consistir numa situação, por exemplo, quando 2 autores entram com arma e colocam a vítima sob o poder de arma, enquanto o outro está colhendo os objetos num comércio, numa casa, com restrição de determinado tempo da liberdade dos envolvidos. É um crime grave. E nessa situação, pela inexistência de cumprimento da lei de execuções penais, o sujeito poderia, no caso, ficar aguardando em casa até o surgimento de vaga no regime semiaberto. O problema disso tudo que nós vemos é o seguinte: não estamos aqui para negar a importância do princípio da humanidade das penas. Não estamos aqui para negar a importância do cumprimento da lei de execuções penais. Mas uma pergunta deve ser feita: quem é que vai suportar o ônus, ou quem está suportando o ônus do não cumprimento do princípio da humanidade das penas na concretização da lei de execuções penais no Brasil? Quem é que tem suportado esse ônus? É o Poder Executivo que não tem cumprido? Ou é a sociedade que tem visto a inefetividade do direito penal, a ineficácia do direito penal, a inidoneidade do direito penal, já que o sujeito é condenado por um crime grave e depois ele não cumpre a pena como deveria, e neste caso ele poderia aguardar em casa, e é um crime que gera alto índice de reincidência? É a sociedade que está suportando. E aí a pergunta que se faz: deve ou não o Poder Judiciário implementar políticas públicas através da ação civil pública, mesmo no campo da execução penal? Essa é uma discussão para outra matéria que não é a nossa, mas é de se pensar. Não pode a sociedade suportar esse ônus do não cumprimento da lei de execuções penais, porque aí estaremos, sim, causando impunidade. Essa situação não pode ser solucionada dessa forma. Quem praticou um crime com violência e grave ameaça tem que iniciar o cumprimento da pena como determina a lei. Não pode ficar aguardando em casa, porque aí reflete uma impunidade, um direito penal ineficaz em situações necessárias, onde ele tem que agir. Muito bem, prosseguindo. Vamos ouvir agora uma pergunta dos presentes sobre o princípio da humanidade das penas. Meu nome é Renair Carvalho, sou acadêmico da Faculdade de Fortune, e minha pergunta é a seguinte: o RDD fere o princípio da humanidade das penas? Brilhante a pergunta, Renair. Outra questão que envolve a lei de execuções penais. Outra questão que envolve a lei de execuções penais por força da modificação introduzida pela Lei 10.792. A introdução do RDD na lei de execuções penais. A pergunta é: o RDD, regime disciplinar diferenciado, contido no artigo 52 da lei de execuções penais, que permite isolamento do preso que comete falta grave, que subverte a ordem e disciplina interna, que permite restrição de visita por 360 dias de isolamento, podendo, inclusive, diante de nova falta, ser prorrogado até 1/6 da pena. Esse regime é ou não compatível com o princípio da humanidade, princípio esse que decorre do outro princípio, dignidade da pessoa humana? Essa pergunta, ela é respondida pela doutrina. Quando a proposta foi para o Congresso Nacional, vozes se manifestaram no sentido da inconstitucionalidade, dizendo que um ser humano não poderia ser submetido ao RDD, que isso aí violaria o princípio da humanidade das penas, seria um tratamento desumano. Muito bem, o Congresso Nacional aprovou a lei. A lei está sendo aplicada. O STJ, de forma difusa, não diz que é inconstitucional. O STF, no modelo concentrado e no modelo difuso, não disse que é inconstitucional. O regime tem sido aplicado. Para o doutrinador Paulo Queiroz, o regime é inconstitucional. Para outros doutrinadores, como Guilherme de Souza Nutti, Renato Marcão, um da editora RT, outro da editora Lumen Juris, o regime não é inconstitucional, desde que decidido pelo juiz, ouvido o Ministério Público e a defesa. Nós entendemos que não há inconstitucionalidade no RDD. Não há inconstitucionalidade no RDD. No RDD, nós temos que entender uma ponderação de valores. A mesma Constituição que garante a dignidade da pessoa humana, que garante o princípio da humanidade, também garante a proteção dos bens jurídicos das pessoas. E diante de situações extremas, é totalmente compatível a existência de um regime disciplinar diferenciado.
Algumas situações extremas já aconteceram no país e vocês todos sabem. Portanto, a existência do RDD é necessária no Estado Democrático de Direito, desde que seja aplicado, respeitando o procedimento contraditório da Lei de Execuções Penais, com decisão do juiz, ouvido o promotor, ouvida a defesa, e assim nós temos uma ponderação de bens. Numa ponderação de bens, conforme entende a doutrina majoritária neste ponto, o RDD é constitucional, porque as relações sociais estão mudando, a prática de crimes está se diversificando, e nós precisamos, em determinadas situações, de medidas drásticas. Aparentemente, poderia ser inconstitucional, mas numa ponderação de valores contidos na Constituição Federal, ele é constitucional. Ele faz parte de um modelo de direito penal necessário para situações extremas, entendendo que a pena privativa é um mal necessário. Quem fala isso não são somente os defensores da lei e da ordem, os neorretribucionistas. A ideia de necessidade da pena, os neorretribucionistas pensam que a pena tem que ter uma visão mais ampla, nós vamos ver isso na última aula. A visão do direito penal mínimo entende que a pena privativa deve atingir só situações necessárias, mas não há dúvida de que a pena privativa ainda não deve ser abolida, como querem os abolicionistas. Em situações necessárias, temos que ter medidas mais drásticas para conter a criminalidade, para a tutela dos bens jurídicos principais, para a proteção da própria sociedade, seja na perspectiva da tutela dos bens jurídicos principais, seja na perspectiva das expectativas positivas do Jacobs, que ainda é minoritária no Brasil. Muito bem, prosseguindo aí com a nossa aula. O próximo princípio que nós vamos falar agora é o princípio da irretroatividade da lei penal. Princípio da irretroatividade da lei penal. Este princípio, que decorre também das revoluções burguesas do século XVIII, do artigo 8º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, este princípio, que está contido na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 40, que significa irretroatividade da lei penal, ele se desmembra em duas facetas. Ele significa irretroatividade maléfica e retroatividade benéfica, na esteira do César Roberto Bittencourt. Entendemos realmente que o princípio da irretroatividade da lei penal significa irretroatividade da lei pior, porque a lei melhor pode retroagir, por força do artigo 5º, 40 da Constituição Federal. De início, no seu surgimento, este princípio estava atrelado ao princípio da legalidade. Foi função histórica, conforme ensina o Nilo Batista, na sua obra Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro, conforme ensina o Luiz Luiz, na sua obra Princípios Penais Constitucionais, da editora Sérgio Antônio Fabris, foi função histórica do princípio da legalidade exercer esse marco, esse limite, de dizer que a lei penal pior não pode retroagir. Lei penal pior não pode retroagir, o que era comum no antigo regime. A partir da formação do Estado Liberal, passamos a ter essa vertente do princípio da legalidade na sua dimensão irretroatividade da lei pior. Então, prosseguindo, o princípio da irretroatividade da lei penal se desmembra na irretroatividade maléfica e na retroatividade benéfica. Como fica esse princípio diante da combinação de leis? Este princípio pode ser aplicado no modelo constitucional que nós temos, de lei pior não retroage, lei melhor retroage. Como fica este princípio diante do recente tema que foi colocado em pauta novamente, sobre a combinação de leis? A famosa lex tertia como resultado da combinação de leis. O terceiro gênero, a terceira lei. Será que este princípio autoriza combinar parte boa de uma lei revogada com parte boa de uma lei em vigor para solucionar um caso concreto, ignorando o aspecto ruim dessas leis, da lei revogada e da lei que está em vigor? É possível isso? É possível pegar uma lei antiga na sua parte ruim e ignorar, uma lei boa na sua parte ruim e ignorar, que está em vigor, e aplicar, no caso concreto, com uma solução terceira? O juiz pega um fato que aconteceu na vigência de uma lei revogada e, diante da lei nova, ele pega a parte boa da lei nova e aplica ao fato, e pega a parte boa da lei revogada, lei do fato, e aplica, ignorando as partes ruins. Poderia o magistrado fazer isso, combinar leis, extrair um terceiro gênero, uma lex tertia? Isso é ou não possível diante do artigo 5º, 40 da Constituição Federal? É a pergunta que nós fazemos neste momento. Muito bem. Na doutrina, o Nelson Hungria era contra a combinação de leis.
era contra a combinação de leis. Para o Nelson Hungria, o juiz estaria exercendo a atividade do legislador ao combinar leis. O juiz teria, no caso concreto, portanto, que aplicar ou a lei antiga ou a lei nova, a melhor. Mas ele não poderia combinar os aspectos bons de um e de outro e ignorar os ruins. Porque, fazendo isso, ele estaria legislando, ele estaria ferindo a prerrogativa do poder legislativo, ele estaria ferindo a separação de poderes, para ser mais exato. Muito bem. Durante muito tempo, o Supremo afirmou esse posicionamento do Nelson Hungria, de que não poderia, portanto, haver combinação de leis. Na década de 90, nós temos diversos julgados do Supremo Tribunal Federal, diversos julgados sobre esse tema, proibindo a combinação de leis. Você poderá pesquisar lá no site do Supremo e encontrará, colocando lá o critério de pesquisa, combinação de leis penal. Vai encontrar julgados da década de 90 que vedavam a combinação de leis. Poderá depois também entrar nos sites Saber Direito, poderá, melhor dizendo, entrar no site da TV Justiça e baixar a aula e o material de apoio, onde você encontrará esses julgados. Muito bem, avançando. Recentemente, o Supremo parece que mudou de opinião. No informativo 525 do Supremo Tribunal Federal, nós extraímos um julgado onde o STF, informativo 525, resolveu combinar o artigo 12 da 6368 com o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Repetindo, no informativo 525, o Supremo adotou orientação que já existe da 6ª turma do STJ. Combinou o artigo 12 da 6368 com o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. O artigo 12 da Lei 6368 previa pena de 3 a 15 anos para o tráfico. O artigo 33 estabelece pena de 5 a 15 anos. Em tese, o artigo 33 é uma norma pior do que o artigo 12. O artigo 33 seria pior da lei nova, porque a pena mínima é de 5, enquanto a pena mínima da lei anterior é de 3. Entretanto, o parágrafo 4º do artigo 33 da lei nova, prevê a possibilidade de redução da pena até 2/3. Então, em tese, com esse parágrafo 4º, se o sujeito tiver direito ao parágrafo 4º, a lei nova, mesmo aplicando 5, reduzindo 2/3, será melhor do que a lei antiga. Porque a lei antiga não tinha previsão de redução de pena. Até aí tudo bem. Ninguém duvida da possibilidade de o sujeito praticar o artigo 33, tráfico, ser condenado no 33, com a redução de pena do parágrafo 4º. Até aí nenhum problema. Praticou o fato na vigência da lei nova, está resolvido o problema. Mas a questão que surge é, pode o julgador aplicar o 12 na pena mínima de 3 e aplicar o parágrafo 4º da lei nova do 33 ao 12 da 6368? Com base na orientação antiga do STF, isso não seria possível, porque seria combinar leis. Embora exista doutrina defendendo isso, que isso não seria criação de leis. O Francisco Assis Toledo dizia que isso era um processo de integração. Isso não seria criar lei. O juiz não estaria criando a terceira lei, mas apenas integrando com os princípios da retroatividade benéfica e com os princípios da ultratividade benéfica. Muito bem. O Supremo sempre se orientou no sentido de estar vedada a combinação de leis. Este caso chegou ao Supremo e, num primeiro momento, a ministra Ellen Grace aplicou a jurisprudência do Supremo, dizendo que a jurisprudência do Supremo não admite a combinação de leis. Mas houve pedido de vista do ministro César Peluso. E, no final, o julgamento foi pela admissão, que seria um processo de integração, informativo 525 do STF. Admitiu combinar o 12 da 6368 com o parágrafo 4º da Lei 11.343, dizendo que isso aí não seria criar leis. O que esse tribunal, Supremo Tribunal Federal, fez nessa situação? Ele aplicou, segundo a doutrina do Rogério Greco, do Francisco Assis Toledo, os princípios da retroatividade benéfica e o da ultratividade benéfica. Integrou. Foi um processo de integração e não de criação. O Alberto Silva Franco também concorda com esse procedimento do Supremo Tribunal Federal da combinação de leis na sua obra Código Penal e sua interpretação jurisprudencial da editora RT. Nós pensamos que o correto seria não combinar, conforme ensina o Guilherme Souza Nucci, o Klaus Roxin, o correto seria não combinar. O juiz teria, no caso concreto, de aplicar ou a lei nova, 5 anos com 2/3, que seria melhor do que os 3 anos, ou a lei antiga, se o sujeito não tivesse direito à redução, aplicando somente os 3 anos da lei antiga. Quando o juiz combina e ignora,
nós acreditamos na perspectiva tradicional aqui, que o juiz realmente estaria criando um terceiro gênero. Embora tenhamos uma visão de aplicação do direito penal nos moldes da Constituição, acreditamos que isso aí extrapola, isso aí sai da linha de equilíbrio. É claro que isso envolve uma valoração. Muitos têm opiniões em sentido contrário que devem ser respeitadas, tanto para um lado quanto para o outro. É assim que poderemos construir uma solução mais correta no final. O que não pode, nessa situação, é haver insegurança jurídica, porque recentemente o tema votou a baila no tribunal. E nós acreditamos, inclusive, que no futuro essa questão pode parar no pleno, para que isso possa ser uniformizado, se pode ou não combinar leis. Embora o Supremo no passado, se manifestasse pela não combinação de leis, nós não podemos deixar de mencionar que quando a Lei 8.072 de 90 entrou em vigor, o seu artigo 8º estabeleceu pena de 3 a 6 anos para a quadrilha de tráfico, quadrilha para a prática de tráfico, enquanto o 14 da 6368 estabelecia para associação para o tráfico uma pena maior, de até 10 anos. A grande pergunta que foi feita foi a seguinte: a quadrilha para o tráfico, que é crime mais grave, com pena de 3 a 6 anos, revogou a associação para o tráfico? Na época, o Supremo entendeu que não houve revogação, que o artigo 14 da 6368, na associação, prevaleceria ainda no preceito primário, mas que o preceito secundário passaria a ser o do artigo 8º. Então, o Supremo combinou leis. Combinou o 14 da 6368 com o 8º da Lei 8.072 de 90, embora sempre afirmasse que não se deveria combinar leis. Já fez isso na sua história. E isso foi a solução de muitos casos concretos, até que entrou em vigor a Lei 11.343, que no seu artigo 35 ressuscitou a antiga associação para o tráfico. Muito interessante essa questão. Outra questão que envolve o princípio diz respeito à relação com o artigo 3º do Código Penal. Pergunta-se: o princípio da irretroatividade da lei penal, que significa irretroatividade maléfica e, por outro lado, significa retroatividade benéfica, ele está sendo desrespeitado pelo artigo 3º do Código Penal, o qual estabelece que leis temporárias e excepcionais têm ultraatividade, inclusive não respeitando a retroatividade benéfica. Está ou não sendo desrespeitados? A jurisprudência entende que o artigo 3º do Código Penal não desrespeita o artigo 5º 40. Mas nós temos voz minoritária na doutrina, por exemplo, o Zaffaroni, dizendo que essa exceção ao princípio da retroatividade benéfica, contemplada no artigo 3º do Código Penal, teria que estar prevista na própria Constituição. Não poderia uma lei infraconstitucional fazer essa ressalva. Entretanto, essa opinião é minoritária, não é isso que prevalece. A jurisprudência tem entendido que as leis temporárias excepcionais são constitucionais e são uma exceção ao artigo 5º 40 da Constituição Federal. Outra pergunta que pode ser feita é a seguinte: a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que, durante o crime permanente e o crime continuado, se surgir uma lei mais gravosa, essa lei vai regular todo o fato. Essa súmula fere ou não o artigo 5º 40 da Constituição Federal? Não. Essa súmula não fere o artigo 5º 40 da Constituição Federal. É possível, sim, durante a prática de um crime permanente, surgir uma lei mais gravosa e essa lei vai regular todo o fato. Isso não significa violação ao princípio da irretroatividade maléfica. Porque durante o crime permanente, quando surge a lei, o crime ainda está sendo praticado. Porque o crime permanente é aquele cuja consumação se protrai no tempo. Portanto, se surge uma lei mais gravosa, essa lei vai regular todo o fato. Imaginemos o sujeito que sequestrou uma criança no mês de janeiro. Quando foi no mês de fevereiro, ele exigiu o resgate, mas continua com a criança. Aí surge uma lei aumentando a pena da extorsão mediante sequestro no mês de fevereiro. Só que ele só libera a criança no mês de março. A lei pior surgiu no meio do crime permanente. Qual lei vai ser aplicada a esse fato? A do dia que ele iniciou o crime permanente ou a que surgiu no meio? A súmula 711 diz que é a que surgiu no meio, mesmo sendo mais gravosa. Isso vale também para o crime continuado. E não há aqui nenhuma ofensa ao princípio da irretroatividade maléfica. Porque no crime continuado nós temos diversos crimes, teoria da ficção, segundo o STJ, que estão sendo praticados, diversos crimes, teoria da ficção, segundo o STJ, que estão sendo praticados, e nós temos também, no crime continuado, não a teoria da realidade. Vários crimes estão sendo praticados e o legislador, em situações específicas contempladas no artigo 71 do Código Penal, acrescento aí o requisito da unidade de desígnio, o legislador penal entende, adotando a jurisprudência entende que
a adoção da teoria mista é a mais compatível com a continuidade delitiva, o sujeito está praticando diversos crimes, e em vez de ter as penas somadas no concurso material, ele vai ter a pena de um só exasperada, ou do mais grave, ou se iguais de um deles. Ele já está ganhando um benefício. E não há se falar que, se uma lei mais grave surgir, que essa lei não possa regular toda a situação. Isso não viola, em hipótese alguma, o princípio da irretroatividade maléfica, porque o fato está sendo praticado. E apenas por ficção compreende-se como crime único, criação dos práticos italianos por volta dos séculos XV e XVI, a continuidade delitiva. Muito bem, prosseguindo aqui. Então, não há ofensa ao artigo 3º, não há ofensa do artigo 3º ao artigo 5º 40, não há ofensa da súmula 711 ao artigo 5º 40. Outra situação que merece ser falada aqui. O STJ, recentemente, examinou a seguinte situação, com o princípio aí em questão. Determinado cidadão possuía arma de fogo. E aí ele foi flagrado em uma época onde não estava existindo, numa época de inexistência da lei autorizadora da devolução da arma de fogo. Posteriormente, surge a lei que autoriza a devolução da arma de fogo para quem está possuindo. Surge a atipicidade temporária. Pergunta-se, essa lei que surge depois, retroage para alcançar a situação de quem foi flagrado possuindo no intervalo de tempo que não havia lei? O STJ entendeu que não. Que essa lei que autoriza a devolução da arma, ela é temporária, ela é benéfica, ela provoca a tipicidade temporária, mas ela não retroage, porque lei temporária não retroage. Mas olha que situação interessante. A lei temporária benéfica não retroage, mas a lei temporária maléfica pode ter outra atividade por força do artigo 3º do Código Penal. Então o STJ entendeu que não haveria, nessa situação, uma retroatividade benéfica, porque era uma lei temporária que vale para a situação específica. Aquele sujeito foi flagrado no momento que o fato era crime, artigo 12 da Lei 10.826. E, portanto, a lei posterior, através de medida provisória, que autorizou a devolução, não iria beneficiá-lo. Outra questão que surgiu. Para quem quer anotar, STJ RHC 22668/Rio Grande do Sul. RHC 22668/Rio Grande do Sul. Continuando. O nosso próximo princípio é o princípio da adequação social. É o princípio da adequação social. A pergunta que nós fazemos aqui de início é: este princípio ainda é aplicado pela doutrina e jurisprudência? Sim, é aplicado. Este princípio foi criado pelo alemão Hans Welzel, pai do finalismo, e diz que as condutas conformadas socialmente carecem de tipicidade material. Condutas conformadas socialmente carecem de tipicidade material. Os doutrinadores finalistas brasileiros, como Luiz Regis Prado, César Roberto Bittencourt, eles aceitam a aplicação do princípio da adequação social dentro do exame da tipicidade material, possibilitando afastar a tipicidade material. Condutas conformadas socialmente carecem de tipicidade material. O César Roberto Bittencourt dá o exemplo do apontador do jogo do bicho. Conduta que já seria aceita no meio social e que, portanto, não mereceria mais a punição com a contravenção penal. Esse ainda não é o entendimento dos tribunais do nosso país. O Guilherme de Souza Nutti dá o exemplo de adequação social na conduta da mãe que fura a orelha da criança quando nasce. Por que a mãe não responde criminalmente por este fato? É um comportamento aceito e enraizado no meio social que, dentro da visão valorativa da adequação social, não possui tipicidade material. Muito bem. Outro exemplo do Guilherme de Souza Nutti, ele dá exemplo de pessoas que fornecem o corpo para tatuagem, para que objetos metálicos sejam grudados nos seus corpos. Esse exemplo é polêmico, e para uns isso é consentimento do ofendido. Na visão do Nutti, isso é exemplo de adequação social. A pergunta que se faz é: este princípio é aplicado no Brasil por todos os doutrinadores ou ele teria perdido o seu campo de atuação? Né? Essa é uma questão polêmica. O princípio da adequação social, muitas vezes, tem sido negado por doutrinadores, mais por força de tentar implementar o modelo funcionalista de forma autônoma, negando todos os avanços do finalismo, do que realmente pela sua desnecessidade. Neste momento, nós passamos a palavra ao aluno presente para fazer uma pergunta sobre o princípio da adequação social. Meu nome é Silvia Regina, eu estou fazendo uma pós-graduação na Sui Juris, na área penal, e gostaria de perguntar ao professor Demirval,
O princípio da insignificância, com seu maior conteúdo, não seria suficiente para resolver os poucos casos de adequação social? Muito bem, Silvia. Excelente pergunta. A pergunta reflete uma tendência para o funcionalismo penal. Ela foi feita, o princípio da insignificância não resolveria os casos de adequação social e assim poderíamos abandonar o princípio da adequação social? Essa é a proposta, por exemplo, do Paulo Queiroz, citando a doutrina do Jack Sheck, do Roxin, dizendo que o campo de atuação da adequação social é totalmente ocupado pelo princípio da insignificância, tornando a adequação social totalmente desnecessária, que seria um princípio vago, impreciso. O Paulo Queiroz, na sua obra Direito Penal, da editora Lumen Juris, nos fala sobre isso, que seria um princípio vago, desnecessário. Muito bem, com devido respeito, entendemos que essa perspectiva é uma perspectiva de ignorar os avanços do finalismo. Um sistema que foi elaborado dentro de um contexto constitucional totalmente diferente do modelo funcionalista. Não podemos negar, na esteira de Luiz Regis Prado, com o qual concordamos, o valor axiológico do princípio da adequação social. Ele é uma forma de demonstrar que a tipicidade no finalismo não é uma tipicidade totalmente ontológica, dentro de um modelo totalmente ontológico, mas tem margem de valoração. Inclusive, podemos sim fazer do finalismo um sistema compatível com o nosso modelo constitucional, desde que entendamos que o dogmatismo puro está superado e que os princípios constitucionais podem sim mitigar qualquer dogmatismo, trazendo mais justiça às situações concretas apresentadas ao julgador. Então, nós temos que entender que essa visão de desmerecimento do princípio da adequação social nada mais é do que uma visão funcionalista autônoma, que acha que o funcionalismo é suficiente como sistema penal muito superior ao finalismo. Nós não pensamos assim. Pensamos que podemos fazer mitigação, pegar avanços de um e avanços do outro, para construirmos um sistema penal constitucional mais adequado. O nosso próximo princípio é o princípio da individualização das penas, já que depois, na próxima aula, adentraremos a partir do princípio da insignificância. Com relação ao princípio da individualização das penas, é importante saber que ele está esculpido do ponto de vista, na perspectiva, melhor dizendo, do legislador, no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Na perspectiva do julgador, o princípio da individualização das penas pode ser descrito no modelo de aplicação de pena, critério trifásico estipulado pelo nosso Código Penal, do artigo 59 ao artigo 68. E, na perspectiva do executor da pena, na perspectiva da execução penal, o princípio da individualização das penas está inserido em toda a lei de execuções penais. Muito bem, então o princípio da individualização das penas deve ser obedecido pelo legislador, pelo julgador e também no momento de execução da pena privativa de liberdade e das demais sanções, não somente da pena privativa de liberdade. Questão interessante sobre a individualização das penas diz respeito ao julgamento do HC 82959, de fevereiro de 2006, pelo Supremo Tribunal Federal. HC 82959, quando naquela oportunidade o Supremo Tribunal Federal, no controle difuso, julgou incondicional a vedação de progressão de regime existente na Lei 8.072 de 90, mais precisamente no parágrafo 1º do seu artigo 2º. É interessante isso porque esse é um tema que ainda é tratado pela doutrina, porque ele tem um contexto histórico que não pode ser dispensado. Nós sabemos que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi quem estipulou a necessidade de um tratamento mais severo para os crimes hediondos e equiparados. Esse tratamento mais severo só foi regulamentado em 1990 com a Lei de Crimes Hediondos. Muito bem. Em 1990, nós tivemos a regulamentação da lei dos crimes hediondos e equiparados, um critério legal de definição do que é o crime hediondo e o crime equiparado hediondo. Nesse contexto, a partir da década de 90, a doutrina toda iniciou dizendo: Supremo Tribunal Federal, operadores do direito, a vedação de progressão de regime contida nessa lei, a vedação de liberdade provisória é incondicional, a vedação de liberdade provisória fere o princípio da presunção de inocência, a vedação de progressão de regime fere o princípio da individualização das penas.
Nessa década de 90, o Supremo Tribunal Federal, quando teve a oportunidade de se manifestar, disse que não estava ferindo coisa alguma, que o legislador só estava regulamentando um dispositivo constitucional que exigia um tratamento mais severo para os crimes hediondos e equiparados. Quando foi em 94, nós tivemos a introdução na Lei de Crimes Hediondos, eu menciono esse fato porque isso é importante, o crime de homicídio qualificado foi incluído na Lei de Crimes Hediondos. Muito bem. Quando foi em 1997, nós tivemos a elaboração da Lei 9455, crime de tortura equiparado hediondo, cuja lei estabeleceu regime inicial fechado. Quando surgiu a Lei 9455 de 1997, a doutrina disse, agora não tem jeito, se o crime de tortura é equiparado hediondo e o seu regime inicial é o fechado, os demais crimes hediondos equiparados também terão que ter regime inicial fechado. E, portanto, a lei de tortura derrogou a lei de crimes hediondos na vedação de progressão de regime. O Supremo não concordou com isso. Editou a súmula 698. O STF, na súmula 698, estipulou que a progressão de regime para o crime de tortura não se estenderia aos demais crimes hediondos equiparados. E a doutrina continuou insistindo, os fatos foram chegando aos tribunais superiores, a composição do tribunal mudou, a pressão no sentido doutrinário, no sentido de defesa de progressão de regime em crime hediondo aumentou, e o Supremo Tribunal Federal, em 2006, no julgamento do Pleno, por 6-5, é bom frisar, por 6-5, julgou incondicional a vedação de progressão de regime que existia na Lei de Crimes Hediondos. É bom que se diga que antes desse julgamento, nós já tínhamos decisões liminares do STJ e do STF afastando o óbice objetivo para a progressão de regime, delegando ao juiz da execução a possibilidade de examinar o requisito subjetivo, mas o óbice estava sendo afastado. E aí a pergunta, com quanto tempo? Qual era o requisito objetivo agora, a partir da decisão do Supremo? Antes de mais nada, é necessário mencionar que a decisão do Supremo foi num caso concreto. Ela não tinha, melhor dizendo, como obter um efeito vinculante erga omnes sem a resolução do Senado no modelo que nós aprendemos, sem a mutação constitucional, a ideia nova. Muito bem, vários juízes do Brasil começaram a aplicar o HC 82959, o julgamento desse HC, e de forma incidental, julgava inconstitucional a vedação de progressão de regime da Lei de Crimes Hediondos e concediam progressão com base no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, progressão com 1/6 mais bom comportamento. Progressão com 1/6 mais bom comportamento, que não era do crime hediondo, era do crime comum. Mas se deixou de existir a vedação para o crime hediondo, começaram a utilizar os requisitos do crime comum. Esse fato foi interessante. Quando foi em janeiro de 2007, um julgado do Pleno do Tribunal de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou que lá no Estado eles iam aplicar regime integralmente fechado, porque o julgamento do Supremo era só de um caso concreto. Muito bem. O que aconteceu? Diante de divergências, aplicando aqui, aplicando lá, o legislador nos deu aí a Lei 11.464. A Lei 11.464 entrou em vigor em 29 de março de 2007. E essa lei estipulou novos critérios agora para a progressão do crime hediondo, já que o Supremo havia dito que era inconstitucional, mesmo de forma difusa, o legislador falou, eu vou fazer um critério intermediário. Nem o do crime comum, nem a vedação, o meio termo. E aí o legislador penal disse, 2/5 para o primário, crime hediondo equiparado, e 3/5 para o reincidente, na Lei 11.464 de 2007. A situação é a seguinte, esses 2/5 e esses 3/5, eles não dispensam o bom comportamento. O bom comportamento é requisito subjetivo inerente ao cumprimento da pena. Se não tem bom comportamento, não vai poder obter benefício. Muito bem, avançando. Então nós tivemos 2/5 e 3/5. Mas uma situação ficou no limite. Como ficam as situações, como ficam os casos de quem praticou o fato antes de 29 de 3 de 2007 e não conseguiu ainda a progressão? Crime hediondo equiparado. Vai progredir com 1/6 mais bom comportamento? Ou vai progredir com 2/5 se for primário e 3/5 se for reincidente com bom comportamento? Esse é um caso interessante, porque se nós afirmarmos que ele vai progredir com 1/6 mais bom comportamento, nós estamos dando ao HC do Supremo uma força superior à lei. E ele não foi um HC de controle concentrado, sim de controle difuso. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. E diante da celeuma instaurada no território nacional, com critérios diferenciados pelos diversos juízes das execuções penais do Brasil, o Supremo Tribunal Federal decidiu da seguinte forma, quem praticou o fato, crime hediondo equiparado, antes, data do fato, antes de 29 de 3 de 2007, vai progredir com 1/6 mais bom comportamento. Quem praticou o fato antes de 29 de 3 de 2007, vai progredir com 1/6 mais bom comportamento. Quem praticou o fato
após 29/3/2007, vai progredir com 2/5 se for primário e 3/5 se for reincidente, mais o bom comportamento. Esse critério foi sedimentado pelo Supremo, foi sedimentado pelo STJ, foi importante como uniformização, mas particularmente nós não concordamos, porque estamos dando aí ao HC do Supremo uma força que ele não tinha. Embora em julgados do Supremo Tribunal Federal, o Supremo mencionou a existência de mutação constitucional que dispensaria no controle difuso a resolução do Senado para que o julgamento do Supremo pudesse ter o efeito vinculante erga omnes. Nós acreditamos que o correto seria que quem não obter vai ter que obter com 2/5 e 3/5, porque o critério de 1/6 nunca existiu. Se o juiz, no caso concreto, desejar aplicar o critério de 1/6, ele teria, a nosso ver, de julgar inconstitucional a própria Lei 11.464. Mas não foi esse o critério que prevaleceu e o Supremo Tribunal Federal sedimentou a matéria e a matéria agora está regulada dessa forma que nós apresentamos aqui para vocês. Muito bem, encerrando o princípio da individualização das penas, vamos agora para o resumo da nossa aula de hoje. Nesse nosso segundo encontro, nós demos continuidade aos princípios penais e tendência da política criminal. Nós falamos nesse nosso segundo encontro do princípio da humanidade das penas, descrito aí no artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º, artigo 5º, 46, 47 e 49, um princípio que surgiu lá com as revoluções burguesas do século XVIII. Nós falamos do princípio da irretroatividade, falamos da sua função histórica, que surgiu atrelada ao princípio da legalidade, da sua importância, da sua relação com a combinação de leis, da sua relação com o artigo 3º do Código Penal, com a súmula 711 do STF, da sua relação com recentes julgados do STJ, enfrentando o tema polêmico da abolição crimes temporária do artigo 12 da Lei 10.826. Nós falamos também com vocês, nesse nosso segundo encontro, sobre o princípio da adequação social, criado pelo Hans Welzel, da necessidade de interpretação material da tipicidade existente no bojo do finalismo. Falamos da questão que envolve os funcionalistas, que negam a importância da adequação social, e mostramos para vocês que esse princípio é importante e deve ser aplicado atualmente no nosso país, reconhecendo os méritos do finalismo. Nós falamos também com vocês, neste nosso segundo encontro, sobre o princípio da individualização das penas, da sua importância para o legislador, da sua importância para o julgador, da sua importância na execução penal, e narramos aqui para vocês as questões atinentes ao princípio da individualização das penas, envolvendo o HC 82959 do STF, a Lei 11.464 e os novos julgados do STF e STJ sobre o tema. Você poderá, na aula de amanhã, participar do nosso programa através do e-mail saberdireito@stf.jus.br e nós continuaremos falando em mais 3 encontros sobre princípios penais e tendências da política criminal. Princípios penais e política criminal no site que você também poderá encontrar no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br, www.tvjustiça.jus.br. Você poderá baixar essas aulas que estão sendo ministradas aqui nessa semana e acompanhar novamente em casa em outra oportunidade. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.